A reforma trabalhista sancionada em julho pelo presidente Michel Temer entra em vigor amanhã. O projeto traz mais de 100 novidades à CLT, consolidação das leis trabalhistas. Sobre o assunto, converso agora com o advogado Marcos Vinícius Lourenço Gomes, professor de Direito do curso de Direito da Unisanta. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela presença. Antes de mais nada, eu lhe pergunto, o projeto foi discutido em 4 meses no Senado. Foi o tempo suficiente para se discutir um assunto tão importante? É claro que não, né? Foi um tempo muito exíguo e o pior de tudo é que foi feito por um governo que tem apenas 5% de popularidade e por um Congresso Nacional que acho que tem menos 50%. Então isso faltou um pouco de credibilidade e faltou ainda um pouco da oitiva de classes realmente que representam a classe trabalhadora e até da Ordem dos Advogados do Brasil. Vou pedir só um minutinho para você, porque agora a gente vai ver algumas das principais mudanças na lei trabalhista. Um dos pontos mais polêmicos é o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. O pagamento equivale a um dia de salário do trabalhador. Outra mudança é que convenções e acordos coletivos vão prevalecer sobre a legislação quando tratar de assuntos como parcelamento das férias em até 3 vezes, banco de horas, jornada de trabalho que não pode ultrapassar 12 horas diárias, remuneração por produtividade e home office. Mais uma novidade envolve a homologação da rescisão de contrato de trabalho, que agora pode ser feita na própria empresa, com a presença de advogados das duas partes. Além disso, o empregador não precisa mais computar dentro da jornada de trabalho atividades de descanso, lanche, troca de uniforme ou higiene pessoal. O tempo gasto pelo funcionário para chegar ao trabalho também não é contado pela empresa. Quanto às jornadas de trabalho, todas as categorias agora podem fazer 12 horas em um único dia, seguida de 36 horas de descanso, desde que haja acordo entre empregador e contratado. Quando mover uma ação trabalhista, o funcionário vai ser obrigado a comparecer às audiências e arcar com os custos do processo se perder. O projeto também torna mais rigorosas as exigências para uma ação trabalhista e onera o empregado que ingressar com ação por má-fé. Bem, professor, além dessas mudanças que a gente acabou de ver, o que você pode acrescentar ainda mais com relação à nova lei trabalhista? Foram várias mudanças, né? Como você bem colocou, foram mais de 100 artigos que foram incluídos na reforma, né? Alguns pontos que eu acho que tem que ser colocado é que está prevalecendo que o negociado irá prevalecer sobre o legislado. Isto pressupõe uma outra pergunta. Será que o empregado hoje ele está ao nível do empregador para ele fazer uma boa negociação, ele empregado? Sem o advogado, né? E sem a presença de um advogado? Esta é a grande pergunta que nós fazemos, né? Não se falar que foram retirados direitos, realmente os direitos fundamentais dos empregados não foram retirados. Mas alguns foram retirados sim, como por exemplo, como acabou de falar a matéria, as horas em itinere, ou seja, as horas que o empregado ia até o local de trabalho de difícil acesso, principalmente os rurais, né, que vão naquelas fazendas que não tem transporte público e aquele horário era computado no seu tempo de trabalho, hoje não vão ter mais. Na realidade foram retirados. Então houveram vários pontos. Um outro ponto que foi colocado também na matéria, agora vai ter honorários sucumbenciais. Qualquer pedido que o empregado irá fazer na Justiça do Trabalho e que não alcance sucesso, ele vai ter que pagar os honorários advocatícios, uma percentagem no qual o juiz vai fixar ao advogado da parte contrária. E antes não teria, o que, no nosso entender, vai restringir um pouquinho o número de ações e também os pedidos. E o que não mudou? Então, o que não mudou realmente, os direitos fundamentais foram colocados, o fundo de garantia,
por tempo de serviço, a indenização de 40%, as férias mais 1/3, muito embora as férias podem ser parceladas em 3 vezes no decorrer do ano, o 13º salário. Para todo mundo esse parcelamento? Para todo mundo, para todo mundo. O 13º salário, quer dizer, os direitos fundamentais em si, que são amparados pela Constituição Federal, é muito bom lembrar que essa reforma trabalhista foi uma lei. A lei não tem o poder de revogar princípios constitucionais. Essas novas regras, então, já passam a vigorar logo de cara, Passam a partir de amanhã. A partir de amanhã. Então, hoje foi uma correria, né? Hoje foi uma correria. Para vocês trabalhistas. O que nós vimos hoje foram todos os escritórios, os advogados trabalhistas, principalmente os que fazem reclamantes, estão todos distribuindo ação até hoje para não entrar já em vigência com a nova reforma da CLT. O governo argumenta que com essas mudanças que entram em vigor amanhã, vão ser criados mais empregos. Esse argumento é válido? Novas vagas vem por aí? Eu tenho sérias restrições quanto a isso. Eu acho que existiriam medidas mais eficazes no emprego. Por exemplo, a redução de encargos. Hoje os encargos trabalhistas são altíssimos. O que você gasta com o salário de um empregado, você gasta o mesmo tanto com os encargos. Ou seja, se o governo não fosse tão comilão, não fosse tão leão, diminuísse, com certeza iria estimular o empregador a fazer mais contratações. Há pouco, professor, a gente viu algumas mudanças com relação também ao papel dos sindicatos. O que altera, basicamente? Sindicatos alteram fundamentalmente... Além da contribuição? A contribuição sindical não é que ela foi extinta. Se o empregado quiser, há um direito constitucional do empregado ser sindicalizado e ele querer sim que pague o imposto sindical. Para quê? Para que o seu sindicato seja forte, né? Que para quando ele tiver algum problema, alguma luta que ele queira encampar, ele tenha um sindicato forte. Agora, os sindicatos agora vão ter que primar mais com zelo na condição de representante dos empregados. Perdem força? Perdem força. Perdem força. Um dos pontos, inclusive, da reforma é que as homologações das rescisões, que anteriormente, num período superior a 1 ano, para ter validade a rescisão, ela teria que ser homologada ou no sindicato da categoria ou em autoridade do Ministério do Trabalho. Foi retirado esse pressuposto. Hoje as rescisões podem ser feitas na empresa ou mesmo na presença dos advogados, das partes. Voltando a falar da jornada de 12 por 36 horas, esse é um dos pontos mais polêmicos? É um dos. É bom a gente frisar que está saindo um lote aí de uma medida provisória no qual vão sanear alguns pontos. Há uma suspeita muito forte que, por exemplo, esse ponto do 12 por 36, que a medida provisória, para ter validade, vai ter que ter um acordo do sindicato da categoria. Pela reforma atual, pode ser feito o acordo individual com o empregado 12 por 36. Se sair essa medida provisória, vai ter que ter a homologação, a chancela de um acordo coletivo do sindicato da categoria. A promessa do governo Temer é que já na próxima semana já envia um pacote de alterações, né? Logo de cara, né? Exatamente. E um dos pontos também que se coloca é da atividade insalubre para as mulheres gestantes. Que isso não poderão atuar mais. Isso é uma das aberrações que foram colocadas na reforma, que, a meu entender, deve ser corrigida pela medida provisória. Quer dizer, então mal a lei entra em vigor já precisa de ajustes, né? Sim, com certeza. O governo está reconhecendo que, como você disse no começo, foi a jato a aprovação. Exatamente. E é muito prematuro ainda a gente colocar. Eu acho que vai depender muito do caso a caso, do caso concreto, né? A ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados, estão colocando alguns pontos que ela entende que seriam inconstitucionais dessa reforma trabalhista, que também vai gerar polêmicas e vai depender muito do caso a caso, né? Do processo individual, para a gente ter realmente uma resolução mais
tranquila e unânime sobre a matéria. Há pouco você comentou a respeito dessa corrida dos advogados trabalhistas, a preocupação de antecipar essas ações, né? Sim. A inicial que vocês falam. Isso. A inicial porque a partir de segunda-feira, todas as iniciais, o que é inicial? É a petição que você coloca a reclamação trabalhista, que você faz a fundamentação do pedido. As reclamações trabalhistas agora elas vão ter que ser calculadas, sob pena de serem julgadas extintas. E por que elas têm que ser calculadas? Exatamente porque cada verba que se pedir e não for ganha, vai ter que pagar uma percentagem para o advogado da parte contrária. A perspectiva é de um aumento no número de ações trabalhistas? Olha, nós entendemos que no começo, claro que agora para fugir dessa reforma, teve um movimento extraordinário. Tanto é que o site do TRT, a partir das 18 horas, está fora do ar, já para fazer a adequação das novas reformas. Mas, a priori, o que nós vemos num longo prazo seriam realmente a diminuição dos processos trabalhistas, a diminuição principalmente dos pedidos. E os encargos trabalhistas, que é um peso muito grande, né? Uma carga muito grande, que até barra os empregos aqui no Brasil. Então, isso era uma forma que o governo poderia se estudar. Pode ser até que num primeiro momento você tenha uma arrecadação melhor, mas depois pelo volume, eu acho que compensaria e iria diminuir bastante o desemprego. Professor, muito obrigado pela presença. Uma boa noite para você. Boa noite.